Guerras Secretas do Jonathan Hickman. Hoje é aniversário desse autor, um autor espetacular, sou muito fã dele. E esse quadrinho aqui, acho que é o quadrinho dele, que ele mostra tudo aquilo que ele sabe. Que é fazer coisas grandiosas, eventos monumentais. E cara, eu adoro esse quadrinho aqui especificamente. É um quadrinho bem complexo, principalmente porque você vai ler, se você pegar esse encadernado e ler só ele, vai faltar algumas coisas. Para dar um parecer, para dar uma retomada nisso aqui, a gente tem que voltar lá para quando ele começa a escrever Quarteto Fantástico. Lá dentro ele faz a história do Reed Richards se tornar mais complexa, mostrar que o Reed Richards queria salvar tudo, queria consertar tudo, né, é o termo que ele utiliza. E então ele não aceita coisas que deem errado, vamos dizer assim. Então, para consertar as coisas, para ver o que pode dar errado, para se prevenir de problemas que o mundo possa ter, o próprio Reed Richards começa a visitar outros universos, né? Esse conceito de multiverso que a gente vê hoje aí. Então, o Reed Richards já fazia então visitas a outros universos, conversava com outros Reed Richards. E assim ele foi pegando então algum conhecimento e etc. Em paralelo a isso, o Bendis lá nos Vingadores ele fez os Illuminati. Os Illuminati seriam então os grandes, maiores pensadores, os maiores heróis da Terra aí, né? No caso o Reed Richards, o Xavier, Tony Stark, Namor, Raio Negro, enfim, os principais líderes das comunidades de heróis aí do universo Marvel, vamos dizer assim. Então, esse grupo aí se juntou para fazer, então, salvar a Terra, né, se juntar em algumas coisas para evitar o fim do mundo, coisas assim. Então tem um pouco de reflexo daquilo que o próprio Hickman vinha fazendo no Quarteto Fantástico, foi ali para os Illuminati também. Passou o tempo, o Hickman fez toda a sua trajetória lá no quarteto, fez Fundação Futuro, fez a Valéria ser uma personagem muito interessante, né? A filha do Reed Richards. Enfim, tem toda uma questão bem científica ali dentro, com uma criançada, uns gênios, vamos dizer assim, né? Enfim, uma criançada lá que era muito interessante dentro do Quarteto Fantástico, além de toda essa evolução do próprio Reed, enfim, ele dá uma evolução muito legal também no Johnny, e daí isso tudo é deixado de lado quando que o Jonathan Hickman começa nos Vingadores. Quando que ele começa a escrever a história dos Vingadores, fora da mensal de Vingadores mesmo, de Vingadores lá, o mundo de Vingadores, aquele encontro lá que vocês já sabem, né, que daí faz uma nova formação de Vingadores, etc. Esquece isso aí. O que o Jonathan Hickman fez mesmo assim de emblemático nos Vingadores foi Novos Vingadores, porque daí o que ele fez? Pegou os Illuminati e expandiu aquele conceito dos Illuminati, deixou aquilo muito melhor do que o próprio Bendis havia criado. Lá dentro, então, a gente tem um envolvimento do Pantera Negra, ele sendo um grande cabeça pensante aí, tendo uma treta bem forte com o Namor, isso acabou se espalhando por outros títulos também. E o Reed Richards também ali mostrando seu papel como líder, como um cérebro muito pensante, né? Um líder científico, etc. Então, quando que eles estavam ali trabalhando junto, ali, toda essa galera aí dos Illuminati, surge o papo de incursão. Incursão é quando dois universos se colidem. Dois universos estão morrendo, enfim, tem algumas situações ali que ele vai explicar, mas a principal questão é que dois universos vão se colidir. Quando os dois universos vão se colidir, explode os dois universos morrem. Porém, os Illuminati aí do Reed Richards descobrem que o ponto de incursão, o ponto que os dois universos se encontram, é na Terra. Então aqui está a Terra de um universo, aqui está a Terra do outro universo. Quando que elas se encostam, é a partir daí que explode o universo inteiro. Então o Reed Richards e seus amiguinhos descobrem que se a gente explodir uma Terra, os dois universos não se colidem. Então explode uma Terra, a outra continua existindo. Então, a partir daí, os Illuminati vão destruir alguns planetas Terra. Porém, é muito pesado, porque em alguns momentos eles acabam descobrindo que existem personagens parecidos com eles, né? Existem vida nos outros planetas Terra, enfim.
Daí fica uma situação bem complicada, né? Claro, aqui eu tô falando dos Illuminati, eles descobriram como explodir um planeta, né? Então eles têm lá uma arma para fazer isso. E daí, até pelas tantas, então eles decidem que não dá pra gente ficar explodindo o planeta Terra à torto e direito, tá acontecendo um monte dessas incursões, em algum momento nós vamos morrer e fazer o quê? Vai acontecer, é inevitável. Então os Illuminati meio que se separam, só que o Namor fica puto com essa situação e daí ele decide que vai continuar explodindo ali os outros planetas para salvar a nossa existência. Então ele forma um grupo chamado Cabala, daí vai lá o Thanos vai trabalhar junto com ele, o Terrax, Cisne Negro, que é um personagem que apareceu ali nos Vingadores, enfim, sabe? Ele forma um grupo de super vilões na mesma vibe dos Illuminati, ele faz ali a Cabala. Cabala também existia na época do Bendis, também é uma criação do Bendis, mas que o Hickman também tornou ela mais interessante. Então a Cabala, do nosso universo 616, ia lá para os outros universos, quando que ia dar uma incursão e explodia. Só que daí, lá pelas tantas, dá a incursão maior e a mais emblemática, e aquela que, então, fica difícil para fugir, que é a incursão do universo Marvel 616, né, o 616, que é o universo em que tem ali o Homem-Aranha Peter Parker e ali tudo que vem ao redor dele, vamos dizer assim. Claro que aqui eu estou pegando um exemplo do Homem-Aranha, mas é só porque fica mais fácil para exemplificar, porque a outra Terra é o universo Ultimate do Homem-Aranha Miles Morales. Então, tem todos os personagens ali que sobreviveram depois de várias sagas, etc., aí, né, no universo Ultimate, e os dois principais aí no caso, que é o Miles, que é o Homem-Aranha, e o criador, que é o Reed Richards daquele universo, que ele é um vilão naquele universo. Então, quando que dá esse choque entre esses dois universos, é que surge Guerras Secretas. Que daí a gente vai dar uma olhada naquilo que acontece nessa edição agora. E aqui está então o encadernado de Guerras Secretas do Jonathan Hickman com Ezra Ribic. Essa arte aqui do Alex Ross na capa, espetacular. Isso aqui então é uma minissérie ou maxi-série, sei lá, são 9 edições e tem mais um pequeno adendo aqui, né? Uma historinha do Free Comic Book Day de 2015, que é o Secret War Zero, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui foi feito então pelo nosso querido Jonathan Hickman. Como eu falei, aquilo ali das incursões é tudo coisa que veio antes, mas a história aqui em si, ela vai começar quando o Doutor Estranho, o Doutor Destino e o Homem Molecular se unem para salvar o mundo. Você vai dizer, que estranho isso, né? Enfim, eles conseguiram então roubar o poder dos Beyonders para salvar o mundo de uma incursão. E aqui está a incursão que causa tudo isso. É a Terra 1610, que é o universo Ultimate. Tá? Aqui está, aqui tem o Nick Fury do universo Ultimate, está ali com o Gavião Arqueiro, né? Enfim, eles estão ali no Triskelion. E nisso também temos o Criador, que é o grande vilão do universo Ultimate, que é o Reed Richards de lá. Então, acontece a incursão entre o universo Ultimate e o universo 616. Vale ressaltar que temos aqui a Cabala. A Cabala é um grupo de Illuminati, só que é os Illuminati do mal, né? É o Thanos, tem essa moça aí, a Cisne Negro, tem o Terrax, o Namor também faz parte desse grupo. Enfim, isso aí é bem importante, vocês já vão entender o porquê. Aqui a incursão está em andamento, todo mundo vai tentar lutar ali, né? Na verdade, poucas pessoas sabem realmente o que está acontecendo. E aqueles poucos que sabem, eles então se unem para tentar se salvarem, né? Porque eles sabem que não tem o que fazer. Então, eles vão dar um jeito de se salvar. E quem são esses grupos aí? Bom, primeiramente tem a Cabala em si, né? A Cabala em si também consegue fugir. Tá? Então aqui vocês estão vendo, tem o Maximus, que é lá o inimigo dos Inumanos, né? Tem o Namor, o próprio Criador ali que eu falei também, ele se salva ali dessa incursão. E tem uma equipe aí, né? Um grupo formado pelo Reed Richards, que daí ele junta então alguns heróis ali que ele acha que são importantes para salvar a humanidade, digamos assim. Né? Então está aqui, né? O grupo. Nós temos
o Homem-Aranha, tem a Thor, tem o Quarteto Fantástico inteiro, né? Tem o Ciclope, a Carol Danvers, tem o Peter Quill, enfim, tem alguns personagens chaves da Marvel que estão ali nesse grupo, tá? O Pantera Negra também é bem importante aqui nessa história, enfim, né? Daí, então, eles estão nesta nave aqui, em formato de rosquinha, e eles estão fugindo da incursão. Porém, dá um estrago na nave, quebra ela um pedaço, e nisso a Susan e as crianças elas acabam se perdendo aí no meio dessa incursão. E aqui então explode, né, os universos, tá aqui, né, universo Marvel de 61 a 2016 e o universo Ultimate de 2000 a 2016. Então acabou os dois universos. E daí aqui surge o mundo bélico. Esse mundo bélico é muito louco. O Thor tem um monte de Thor. O Thor é uma polícia desse universo aí. E o Destino, né? O Destino é o imperador disso aí. Ele é um deus, ele é considerado um deus, porque ele tem os poderes lá do Beyonder, né? Enfim, é um cara extremamente poderoso, é ele que coordena esse mundo, que é o mundo bélico. Aqui nós vamos ver então a criançada lá do Quarteto Fantástico, né? O pessoal que fazia parte da Fundação Futuro. Aqui vai mostrar um pouco como é que funciona o mundo bélico. Daí tem lá o pessoal lá do Capitão Bretanha, enfim, né? O Baronato Sinistro. Cara, tem todos assim os grandes personagens do universo Marvel e etc. Eles estão aqui dentro, só que eles têm toda uma lógica diferente de funcionamento. Tanto que o Galactus, ele é tipo, sei lá, o segurança do Castelo do Destino. Ele fica lá na frente caso apareça algum vilão. E todo mundo, então, todos esses vilões aqui, até aqui o Apocalipse, a Madeleine Pryor, enfim, tem todos os personagens, todos os vilões, todo mundo se reporta ao Doutor Destino. Daí se dá alguma treta, o pessoal tem que sair no soco e quem perde vai ser mandado pro outro lado da muralha. Tem uma muralha ali que foi onde que o Destino prendeu então os zumbis Marvel e o Ultron. Então tem um monte de zumbi Marvel, tem o Ultron, tá tudo ali. A Aniquilação também, né? Aqueles bichinhos da Aniquilação. Tá todo mundo preso desse outro lado da muralha. Então quem é julgado, quem é condenado por alguma coisa, é jogado lá para aquele outro lado da muralha. E quem faz a proteção do mundo é os Thor. O Doutor Estranho, ele é o braço direito do Doutor Destino. Enfim, é um mundo bem complexo. E aqui nesse mundo, então, desembarca a Cabala. E daí, logo depois aí de algum tempo, vai desembarcar também aquele grupo do Reed Richards. Isso aqui é bem importante. Tem um mapa de Guerras Secretas, que é um mapa onde que cada universo está vivendo. Porque o que aconteceu, né? Quando que deu a incursão, o Destino então salvou pedaços de cada um dos universos aí que a gente conhece. Então tem ali Gama Mundo, que é um mundo então do Hulk, tem Distopia, o Domínio do Apocalipse, enfim, cara, tem muita coisa. E, por fim, Manhattan, que está dividida entre o universo 616 e o universo Ultimate. Cara, esse mapa aqui é bem legal, porque daí vai entender quais são as divisórias entre os mundos, vamos dizer assim, né? Aqui embaixo, ó, tá a tal daquela muralha ali que eu falei, ó, né? Que é ali, então, onde vive os bichinhos, então, né, zumbis e Ultron e etc, fica tudo ali preso. Enfim, cara, é um mundo muito louco, tem uma dinâmica muito louca para tudo isso aqui e tudo centrado no Doutor Destino. Outro fator que é bem importante nessa história é que o Doutor Destino ele meio que tomou o lugar que era do Reed Richards. Ele se casou ali com a Susan, ele tá criando o Franklin e a Valéria como se fossem filhos dele. E, enfim, né? Nesse mundo aí, nessa loucura aí toda, então vem aqueles heróis ali que estavam com o Reed Richards, eles se encontram com o Doutor Estranho, e eles até pedem pro Doutor Estranho, mas o que aconteceu, etc. Então, nesse momento a gente sabe que esses heróis aqui, então, que sobreviveram aí com o Reed Richards, eles têm as memórias de antes da incursão. As outras pessoas aí do mundo inteiro, ninguém se lembra. As únicas pessoas que se lembram, então, da incursão e dos etc. aí, aparentemente é o Doutor Destino e o Doutor Estranho. E fica subentendido que também
o Homem Molecular, por causa que foi ele que fez isso. Para quem não sabe, o Homem Molecular ele tem o poder tipo do Dr. Manhattan, né? Então ele faz tudo que ele imagina, né? Ele faz universos, enfim, né? Essas loucuras aí. Enfim, daí os heróis meio que confrontam o Doutor Estranho, né? A Kabbalah também vê que tem que acabar com o Doutor Estranho. Então todo mundo vai se unir, né? No caso que já tem o criador, já está junto ali com a Kabbalah também, né? E os heróis e os vilões se unem para dar cabo ao Doutor Destino. E tem muita cena bem massa velho aqui nessa história, que poderia ser abordado ali num filme, né? Dessa Guerras Secretas, que acho que é o ponto principal aqui dentro, né? Mas, enfim, é uma história muito boa. Eu não vou ir mais muito a fundo aqui, mas enfim, tem grandes confrontos como o do Ciclope, possuído pela Fênix, lutando contra o Doutor Destino com um poder de Deus, né? Então, cara, é uma luta bem complexa. Também aqui o Doutor Estranho, ele meio que confronta o Doutor Destino e acaba sendo morto. E daí o Doutor Destino fala pra todo mundo, não, porque então tem esses caras que vieram aí de outro universo, mataram o Doutor Estranho, meio que incriminando o Reed Richards e os seus amiguinhos ali. E daí, por fim, então, tem uma batalha bem complexa que mostra todos os heróis e os vilões também, né, o pessoal da Kabbalah, todo mundo contra o Doutor Destino. Mas não vou ir mais muito a fundo aí, porque tem muita coisa bem legal que é para você pegar lendo essa edição, mas vamos falar alguns pontos principais disso aqui agora. Então, pessoal, isso aí é o que acontece nessa história. Não tô indo pro final, tá? Tô pulando bastante coisa, porque é um quadrinho bem extenso. Acho que esse vídeo também já tá bem comprido, né? Porque tem muita coisa para se explicar dentro dessa saga. Mas eu vejo que é uma saga que seria muito legal a gente ver nos cinemas. Quando a gente fala sobre Guerras Secretas que vai vir aí nos cinemas, etc., né? A gente tá falando de uma possibilidade de que seja essa Guerras Secretas. Essa Guerras Secretas aqui, o ponto principal da história, que é esse confronto aí que eu falei pra vocês, que os confrontos que a gente encontra aqui em Guerras Secretas são complexos, são gigantescos, né? A gente tá falando de um exército de Hulk, por exemplo, contra um exército de zumbi, sabe? Enfim, todos os universos da Marvel lutando entre si, sabe? Não necessariamente todos eles, mas enfim, cara, coisas muito bizarras que a gente só vai ver mesmo se adaptarem a esse quadrinho aqui. É um quadrinho um pouco complexo, vamos dizer, talvez ele vai ser meio difícil de ser adaptado, principalmente porque assim, a gente não tem o Quarteto Fantástico hoje nos cinemas, porém, tudo aquilo que tá aqui a gente poderia, sei lá, adaptar para substituir, por exemplo, o Doutor Destino pelo Kang, sabe? Que acho que esse é o ponto que a Marvel até gostaria de ir, né? Fazer aquela dinastia Kang, que é primeiro, talvez seja uma introdução a esse mundo bélico, mostrar que existem esses universos aí coexistindo no mesmo planeta, né? Um universo, sei lá, os zumbis vivendo em algum lugar, um monte de Ultron no outro, sabe, Hulk em algum lugar, sei lá, sabe, todos esses universos que estavam convivendo no mundo bélico, talvez sejam apresentados, então, em Dinastia Kang, para depois ter o filme de Guerras Secretas, que daí vem esse embate, né, que daí seria todo mundo contra o Kang, que aqui nessa edição, na verdade, é todo mundo contra o Doutor Destino. Então fica a dica, pessoal, se você quer ler um autor que é megalomaníaco, um cara que vai fazer histórias que vão se passar durante década, né? Que é mais ou menos o nível aqui de Guerras Secretas, você vai ler Jonathan Hickman. Eu recomendo que você pegue as coisas do Jonathan Hickman ali da Marvel, pegue o Quarteto Fantástico, Vingadores, Novos Vingadores, tem lá a Fundação Futuro também, que anda junto lá com o Quarteto Fantástico, e para finalmente chegar em Guerras Secretas. Se você ler tudo que o Jonathan Hickman escreveu na Marvel, você vai ter um bom entendimento de Guerras Secretas. E, inclusive, Guerras Secretas, isso aqui é a minissérie principal, é aquilo que tem principal, tem um monte de spin-off. Se você tiver interesse, se você gostar dessa fase, quer que eu traga aqui os principais itens ali dos spin-off. Os spin-off é tudo uma doideira.
Aí, se você quer ver isso, comenta aí, dá um like também, né? O like sempre é importante aqui nos vídeos. E, cara, boa sorte para você que quer ler o Jonathan Hickman. Vai na fé, é muito bom, mas, cara, leia com parcimônia, porque é necessário. Certo, pessoal? Então, fica o meu beijo pro Jonathan Hickman, feliz aniversário para ele e obrigado pela sua presença. Fica meu beijo também para você. Forte abraço e tchau!